Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui um pouco da minha palestra sobre como trabalhar com código legado e as minhas ideias de como a gente pode melhorar esse nosso trabalho. É engraçado quando a gente pensa sobre código legado, né? Que na computação o legado traz um monte de conotações ruins, né? Sentimentos que não são dos melhores. Isso contraria um pouco o que a gente vê no mundo real. A maioria das pessoas, quando pensa em legado, pensa em coisas boas, pensa aquilo que impulsiona a gente para frente, aquilo que ajuda a gente a construir mais em cima dele, né? Uma carga positiva. E por que será que o legado na computação tem essa visão, né? Por que a gente enxerga o legado como algo ruim, algo que a gente não gosta tanto de trabalhar? Um dos principais pontos seria que a gente pensa que o legado ele carrega pra gente um monte de código ruim, né? Coisas que a gente não fez, que a gente não trabalhou, coisas que a gente não entende, e junto com isso vem um monte de bugs que a gente com certeza não gosta de trabalhar. Afinal, eles são problemas que a gente tem que resolver, problemas ruins de se resolver. Por fim, tecnologia velha, né? Normalmente o código legado está muito carregado com esse conceito de coisas velhas, tecnologias que já se passaram, problemas que já foram resolvidos de outra forma. E quando desenvolvedores estão pensando em resolver um problema, eles querem trabalhar com tecnologias novas. A gente quer trabalhar com o que tem de ponta, com o que tem de diferente, o que tem de mais novo, entender, né? Explorar um pouco melhor. E aí você deve estar se perguntando, poxa Fabrício, como é que eu mal posso cuidar do meu código, posso começar a me responsabilizar pelos códigos dos outros? Afinal, a gente pensa no legado como sendo isso, né? O código que os outros deixaram para eu trabalhar em cima. E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência em cima de trabalhar código legado. Nesses meus 15 anos de carreira, trabalhei grande parte da minha vida ajudando empresas a desenvolver novos sistemas, mas muitas vezes a carregar, né, o legado deles para novos patamares. E uma das coisas que eu observei é que tem uma pequena perguntinha que me ajudou a melhorar muito como eu trabalhava nesses sistemas. Como eu conseguia ser um pouquinho mais feliz trabalhando nesse tipo de realidade. E essa perguntinha ela é bem simples, que é essa daqui. Qual o menor passo sustentável que eu consigo executar agora? Parece bem simples, mas ela tem várias partes. E essas partes que vão ajudar a gente a entender melhor como trabalhar com esse tipo específico de código. A primeira parte dessa pergunta é o menor passo. Às vezes, a gente pensa muito grande quando o cliente vem com um problema para a gente. E pensar no menor passo é pensar um pouquinho mais devagar. Não devagar no sentido que a gente vai demorar para entregar, mas pelo contrário, né? A gente tentar ser um pouquinho mais calmo na hora da gente tomar a decisão, em vez de buscar aquilo que resolve tudo, buscar aquilo que resolve primeiro, aquilo que resolve muito mais veloz ou atende o cerne do nosso problema. Às vezes a gente não precisa resolver o problema como um todo. Às vezes a gente precisa resolver apenas uma parte do problema, ou gerar aquele valor que vai atender melhor o nosso cliente naquele momento. Às vezes a gente não precisa ter a solução certa, a gente precisa apenas ter a solução que é necessária. E aí você pensa, mas se a gente tomar esse tipo de decisão, será que eu não vou acabar gerando débito, dívida técnica? Será que eu não vou acabar deixando mais coisas para o futuro que vão me atrapalhar? E aí que vem a segunda parte dessa pergunta, que é aquilo que é sustentável. Sustentável não significa que a gente não vai deixar dívida técnica. Sustentável significa que eu vou tomar uma decisão que, mesmo que ela possa me atrapalhar no futuro, eu estou consciente dessas consequências. E eu aceito essas consequências para que eu possa lidar com elas mais tarde. Sustentável significa justamente que a gente vai gerar valor para o meu cliente agora, e mesmo que isso significa sacrificar um pouco do que eu tenho que fazer,
eu vou pagar essa dívida no futuro. Depois vem a terceira parte, que é: será que eu consigo executar essa minha decisão agora? Às vezes a gente quer trabalhar com tecnologias novas ou com soluções que a gente desconhece. E aí, a nossa ideia do menor passo ela começa a ser prejudicada. Será que eu tenho aquele conhecimento naquele momento? Será que buscar aquele conhecimento é o melhor caminho? Às vezes sim, mas muitas vezes não é o caminho mais adequado. Trabalhar com o que a gente tem na mão é muito melhor e vai gerar muito mais valor para o nosso cliente. E aí vem a última questão, que é a decisão do agora. O que é o agora? Qual que é o timing do meu cliente? Qual que é o timing do meu sistema? Às vezes, o tempo da gente de desenvolvimento, a gente está pensando em meses, semestres ou até anos. E às vezes o timing do nosso cliente é muito mais curto. Às vezes ele precisa de uma solução para agora, para a próxima semana. Como é que a gente pode ajudar ele a tomar essa decisão e a definir esse menor passo sustentável que eu consigo executar neste momento que ele precisa? E aí, isso leva na minha primeira regra, que é: quando trabalhar com código legado, a gente deve resistir bravamente à nossa tendência de tentar jogar fora aquilo que já existe. E vou contar um pouquinho de uma história. Pois bem, eu tinha um cliente, que é um cliente centenário, uma instituição que existe há mais de 100 anos no país, que gerencia milhões e milhões de reais. E quando eu cheguei lá, eles estavam saindo de um provedor de serviço de software que tinha acabado de entregar para ele um sistema com 11 módulos. Vocês imaginam quanto que isso deve ter custado? A parte inicial do meu trabalho era avaliar como que foi essa entrega. E ao avaliar esses 11 módulos, eu verifiquei que dos 11 módulos entregues e faturados, apenas 3 tinham código realmente em condições de serem usados. Os demais, alguns nem tinham código, se tinham código, mal chegavam a compilar. Então, avaliando um pouco com mais calma, eu vi que desses 3 módulos que estavam lá, existiam, estavam até rodando em produção, de fato, 2 deles apresentavam inúmeros bugs. A gente podia considerar que eles estavam pela metade. Mas tinha um que estava 100%. Funcionava 100%, não tinha nenhum problema, né? E aí, conversando com o responsável por esse sistema, ele virou para mim e falou assim: cara, sei que vocês estão entrando, tem muita vontade de trabalhar, mas eu nem vou mexer nesse módulo, porque me deu tanta dor de cabeça para deixar ele do jeito que ele tá, que eu nunca mais vou mexer. Então, em resumo, eu tinha um cliente que ele pagou por 11 módulos, e no final, ele mal e mal tinha um deles. Óbvio que a minha decisão foi a decisão mais lógica. Eu virei para esse cliente e falei para ele: cara, vamos jogar isso fora. E aí esse cliente virou para mim e falou: não, impossível tomar essa decisão. Paguei por 11 módulos, você quer que eu jogue fora? Eu falei: não, cara, se a gente pegar esse sistema que você tem, esses 3 módulos, a gente consegue chegar e redesenvolver eles em uns 6 meses. Você vai ter algo muito melhor. E ele falou: não, você pode trabalhar com esses módulos e é o que você vai ter. E eu tive que aceitar, né? Peguei minha equipe e a gente trabalhou em cima daquela montanha de lixo de código, né? E aí, aqueles 3 módulos que a gente trabalhou neles durante 1 ano. Ou seja, o dobro do que eu estimava para redesenvolver aquele sistema. 1 ano para a gente poder colocar ele de pé, corrigir bugs, né? E trazer ele para um estado que a gente considerava mais favorável, né? Ou seja, 1 ano trabalhando em terras áridas. E aí você pergunta: nossa, Fabrício, então esse é um exemplo contrário do que você está falando, né? Você devia ter jogado fora. Afinal, custou o dobro do que você estimava, né? E se você tivesse desenvolvido do zero, você tinha gastado metade e tinha algo muito melhor. E aí eu digo que você se engana. Aquele meu sonho de redesenvolver o sistema todo é um sonho que muitos desenvolvedores passam. Mas esse sonho, ele é uma falácia. E essa foi uma das lições que eu tive nesse sistema, né? Uma das lições que foi, mesmo trabalhando assim 1 ano naquela montanha de lixo, eu vi que todo aquele lixo ele tinha aprendizados, né? Mal ou mal, por mais de todos os bugs que existiam, aquele sistema ele já tinha algumas das discussões que
que o meu cliente tinha tido com a equipe anterior. Então deu para a gente construir em cima desses aprendizados e usar esses aprendizados para evoluir mais rápido em cima dele. Além disso, aquele legado já gerava valor para o meu cliente. Então a gente conseguia construir em cima desse valor que já existia, corrigindo bugs, né? Construindo novas features onde era possível, mas sem ter que terminar ou parar o serviço que o meu cliente já recebia. E por fim, aquela dívida técnica que existia, a gente pôde pagar ela. Então depois, no final do ano, apesar de a gente não ter ajeitado todo 100% do código, a gente começou a ter testes, a gente tinha partes do código que tinham qualidade melhor, e isso facilitou o nosso trabalho ao longo daquele um ano. Então aquela pilha de lixo deixou de ser 100% lixo. Tinham partes muito bonitas, né? Pois bem, essa é a primeira lição. A segunda lição é que às vezes você pode sim jogar fora o que já existe. Mas tem uma letra miúda aí. Lembra aquela perguntinha que eu falei no início? É ela que vai ajudar a gente a melhorar esse código e ajudar a gente a jogar ele fora. E aí eu vou contar duas historinhas para vocês. A primeira é de uma startup que eu tinha, chamava Qual Canal. E lá no começo a gente já sabia que a gente tinha um problema de Big Data. O que a gente fazia era analisar comentários do Twitter e em cima desses comentários a gente gerar inteligência. Lá no início a gente era uma equipe muito pequena e a gente ainda estava aprendendo. Então a gente construiu a nossa estrutura em cima do Django com MySQL. E não é uma estrutura mais adequada para quem vai trabalhar com Big Data. Então, isso parece ruim, mas atendia nossa situação. Então, no começo, a gente recebia alguns milhares de tweets por dia, e esses milhares de tweets atendiam lá em cima dessa nossa infraestrutura. Aí, esses milhares viraram algumas dezenas de milhares de tweets por dia, né? E essas dezenas de milhares começaram a ficar um pouco ineficientes na estrutura. Mas tudo bem, como a gente estava numa escalada de aprendizado, não dava para eu parar e recriar tudo isso numa estrutura de Big Data. O que eu fiz foi colocar uns índices lá no banco e resolver por hora. E aí, nossos milhares de tweets por hora, por dia, passaram a ser umas dezenas de milhares por hora. E aí aqueles índices não foram satisfatórios, eu tive que replicar o nosso banco. E aí eu comecei a me perguntar qual que é o próximo passo. Para onde que a gente vai? E o próximo passo é a gente ter algumas centenas de milhares de tweets por minuto. E eu falei, cara, não tem mais decisão pequena que seja o suficiente aqui. Não tem como mais eu protelar uma decisão sustentável em cima dessa arquitetura que já existe. E aí, o que a gente fez? Dado que a gente tinha mudanças constantes no sistema, e a gente estava sempre aprendendo, como que eu fazia para redesenvolver toda a minha arquitetura para uma estrutura de Big Data, sem parar toda a minha equipe e parar de gerar valor? E aí, o que a gente fez? Olhando para aquela cara do nosso sistema, a gente pensou, vamos pegar um dos nossos dados e transferir esse dado para essa estrutura nova. E aí a gente transferiu e deu certo. E aí a gente continuou mantendo o sistema atual e transferindo outros tipos de dados para uma estrutura de Big Data. E conforme a gente ia passando cada um desses dados, a gente ia melhorando a nossa performance. E foi transferindo até que toda a nossa engine de processamento foi migrada para uma nova estrutura. E aí assim a gente conseguiu lidar com uma quantidade gigante de dados. O nome dessa estratégia, que não foi criada por mim, é chamada Strangler Application, onde você vai criando uma estrutura que ela vai engolindo a sua estrutura atual. E assim você permite que você possa mudar sem derrubar o que já existe e sem tirar o valor que ela já gera para o seu sistema. Outra aplicação que eu trabalhei foi o Vydia, que era um software de gestão de firewall para aplicações web. Basicamente, o que ele fazia era uma interface que se comunicava com vários firewalls e mandava comandos para esses firewalls para eles serem regulados de forma dinâmica. Quando eu cheguei nesse projeto, ele já existia e era composto por 4 módulos. A aplicação web, que gerava os comandos, e 3 módulos auxiliares. Essa aplicação web era em Rails, e aí a gente tinha 2 módulos em C++ e um módulo em Node. Para ajudar, o projeto não tinha nenhum teste, então era algo bem complexo de se trabalhar.
Vendo essa complexidade, eu vi que a gente tinha que melhorar um pouco isso se a gente quisesse evoluir o sistema. Então o que eu fiz? Primeira coisa foi começar a trabalhar nesses testes. Eu peguei a parte mais importante do sistema, que era a parte que gerava esses comandos, que era o cerne que gerava valor para o sistema, e escrevi uma suite de testes que cobria todos esses comandos. E aí, com essa suite de testes, eu comecei a estudar como que essa integração desses comandos podia ser feita de outra forma. E aí a gente viu que um desses módulos começou a ser desnecessário. A gente podia cumprir ele com comandos do próprio sistema operacional. Outro módulo podia ser cumprido pelo próprio Rails. E por fim, a parte de processamento do Node podia ser compartilhada entre as duas partes. E aí cada uma dessas mudanças estava garantida pela minha suite de teste. E no final a gente ficou com uma base única de código, que era apenas Rails e muito mais simples de ser mantida. Então, no final, o que a gente fez foi se livrar dessas outras aplicações, usando elas como requisitos para trazer funcionalidade para dentro do nosso sistema, simplificando e melhorando o nosso desenvolvimento. O nome desse tipo de estratégia chama arquitetura de sacrifício, ou seja, a gente usou uma estrutura que já existia, que a gente construiu, e usou essa estrutura como requisito para a gente estabelecer o que a gente precisava construir nessa nossa aplicação definitiva, melhorando assim a qualidade do nosso código, né? E quais são as lições dessas duas histórias, né? A primeira é que jogar fora não é que é impossível. Apesar de não precisar ser a nossa primeira decisão, ela é possível sim. Só que ela dá trabalho, que a gente tem que assegurar que a gente está sempre dando valor a cada um desses passos, né? Para fechar a nossa conversa, o que eu queria que vocês guardassem de hoje é o seguinte: é que legado não é maldição. Ele só vai ser maldição se você deixar para outra pessoa cuidar do seu, né? E o que eu queria é que cada um assumisse a responsabilidade em cima do código que você gera. Porque dessa forma, a gente vai ser possível gerar software melhor através dessa perguntinha que eu trouxe para vocês. Perguntinha que ajuda a gente a pensar qual que é o menor passo, né, que a gente tem que dar a cada momento. Se esse passo é sustentável. E se eu consigo executar esse passo nesse momento e gerar valor agora. Com isso, a gente vai conseguir ter software melhor, ter desenvolvedores mais felizes e gerar mais valor com o nosso código. É isso, agradeço e aguardo as perguntas de vocês no Slack.